Olá pessoal, hoje a gente vai ver sobre variáveis qualitativas e a criação de variáveis binárias. As técnicas de regressão que usa método de números quadrados, vocês devem ter visto que usa bastante fórmulas matemáticas e ela envolve expressões que, se você não tiver valores numéricos, você não consegue desenvolver. Então, quando você tem variáveis qualitativas que estão associadas a atributos, não é possível de ser feitas regressões. Então, existem alguns procedimentos que você pode transformar essas variáveis qualitativas em variáveis quantitativas. Então, por exemplo, você deve saber que salário não depende somente de escolaridade, tempo de estudo e experiência, né? Tem outros fatores, por exemplo, advogado, economista, médico, tem ganhos salariais diferentes. Então, se você quer colocar esses termos que são atributos no teu modelo, você tem que transformar essas variáveis qualitativas em valores numéricos. Então, uma forma de você transformar variáveis qualitativas, que são atributos, em variáveis quantitativas, é o uso de variáveis binárias. O termo binário que só pode ter dois resultados. Então, no caso, variável só pode ser 0 e 1, não pode ser 1 e 2, 5 e 6, só pode ser 0 e 1. Então, 1 significa que a ideia de que tem uma determinada característica, e 0 que não tem essa característica, que a gente fala de caso contrário. Então, por exemplo, você quer verificar, né, taxa de criminalidade em função de taxa de desemprego, que é uma variável quantitativa, e região urbana e rural, no caso só tem duas condições, no caso poderia usar variáveis binárias, né? Então, você tem que criar uma nova variável, então a gente denominou de URB, okay? E essa URB, no caso, vai ser igual a 1 quando o local for urbano e 0 caso contrário. Vamos supor que você tem essa tabela de dados, né? Então você tem lá observações 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Taxa de criminalidade é um valor numérico, desemprego também é um valor numérico e região que é um atributo, né? Então, como é um atributo, você vai fazer uma transformação. Quer dizer, nos dados você tem que transformar o que era rural, né? A gente deixou com uma condição de 0, né? E o que era urbano a gente deixou com condição de 1. Então, essa transformação ficaria na primeira observação 0, que era rural, 1, que é urbano, e assim por diante. Você vai pegar e transformar todos os dados em 0 e 1. Então, vamos ver a transformação, por exemplo, no Excel. Você tem essas variáveis aqui. Então, eu vou acrescentar uma coluna adicional aqui, né? A gente chamou de urb, né? Aquela variável. Então, se ela for rural, a gente colocaria como 0, né? Se for urbano, colocaria como 1. Então, ok? Teria que fazer isso 1 a 1. Então, eu vou montar uma fórmula, né? De condicional, né? Então, se essa célula for igual, né, a rural, né? Então, se for verdadeira, você coloca 0. Se for falso, coloca 1. Né? Então, você criou essa nova variável, né? Binária 0 e 1. Você cria um modelo onde você tem criminalidade em função de taxa de desemprego, mas também tem associado a variável binária, no caso seria a que a gente representou de URB, né? Com esse termo que associado ao beta 3, que é o parâmetro, mais o erro aleatório. Né? Então a gente vai fazer a regressão. Você pode fazer no arquivo que eu deixei disponível no Moodle, né? É crime/pin xlsx. Você pode usar o grep e o resultado desse aqui, tá? Que é crime é igual a 74,7 mais 3,6 desemprego mais 36,6 urbano, no caso a variável binária urbana. Como você vai analisar isso, né? Se for urb igual a 0, a binária sendo igual a 0, ela estava representada a rural, né? Então na hora que você substitui o 0 na variável binária, na expressão, né, vai sumir esse termo do 36,3 multiplicado por 0 dá 0, vai sobrar essa expressão. Então, a taxa de criminalidade na área rural é igual a 74,3 mais 36 vezes desemprego.
Se você substituir 1 no lugar da variável binária, né, então vai ficar 74,7, que é o beta 1, mais, quando fica 36,3 vezes 1, aí vira 77,4 mais 36,3. Então, esse termo adicional, né, somado, vai ser o nosso outro beta 1, né, um chapéu, por exemplo. É 111 mais 3,6 desemprego. Ao pegar aquelas duas equações e fizer o gráfico, né, você vai perceber que os dois gráficos são retas paralelas. Isto é, quando você, na região rural, quando o urb é zero, que a binária é zero, né, a equação foi 74,7 mais 3,6 desemprego. E quando é área urbana, quando o urb é igual a 1, a função fica 111 mais 3,6 desemprego. Esses 3,6 foram igual para as duas equações. O que alterou nesse caso foi somente o termo linear, né? Quer dizer, quando o desemprego é zero, né? Existe uma diferença, no caso, na região rural e na região urbana. No caso, na região urbana, né, que é o urb igual a 1, a taxa de criminalidade é maior quando o desemprego é zero. E quando é na área rural, a taxa de criminalidade é 74,7. Só que essa expressão, será que mostra corretamente o que pode estar acontecendo? Né? Será que a taxa de desemprego, né, não influi diferentemente na região urbana e diferentemente na região rural, né? Quer dizer, será que é 3,6 mesmo a influência nas duas, né? Então a gente precisa melhorar o modelo, né? Para você verificar se existe uma diferença, né, da influência da taxa de desemprego nas duas regiões, quer dizer, na região urbana e na região rural, né? Será que a influência do desemprego na taxa de criminalidade é diferente, né? Naquele modelo anterior, a gente não viu diferença porque as retas eram paralelas. Okay? Mas para você verificar se existe essa diferença, você tem que colocar mais uma nova variável que a gente chama de interação. Então, o que é esse termo interação? É o efeito cruzado da variável desemprego multiplicado pela variável binária. Né? Então, você vai ter que colocar mais um termo que é o beta 4, um novo parâmetro, vezes desemprego vezes urb, que é a variável binária. Então, como que a gente cria essa nova variável? Né? Então, a gente vai criar uma coluna adicional aqui, que era a interação, né? Quer dizer, é a multiplicação, né, da variável desemprego vezes a variável binária urb. Né? Então, simplesmente você multiplica. Pega essa coluna da taxa de desemprego, multiplica pela binária, que representa região urbana e região rural. Né? Então, você multiplica e os dados já estão montados. Com os dados já montados, faz o procedimento normal de regressão, né? Regressão dos mínimos quadrados. Você vai obter as equações, okay? Aí a equação ficou, o crime, no caso, o chapéu, né? 81,24 mais 2,96 taxa de desemprego, mais 9,91 variável binária URB, mais 4,02 desemprego vezes URB, que é a interação. Então, quando você substituir a variável binária como zero, né, esse termo que contém o coeficiente 9,1 vai virar zero. Okay? Esse termo que contém a interação, né, desemprego URB, também vira zero. Né? Então, a equação, quando URB é zero, região rural, a taxa de criminalidade é simplesmente 81,24 mais 2,96 desemprego. Mas quando URB é igual a 1, quer dizer, região urbana, né, o que você tem que fazer? Substituir na variável binária urb como 1, aí fica 9,91 vezes 1. Esse termo aqui vai ser somado com 81,24, okay? Que está entre parênteses na penúltima expressão. Né? E quando urb também é 1, né? Então a última expressão da interação fica 4,02 vezes desemprego, porque urb vale 1. Então esse termo 4,02 vai ser somado com 2,96, que o desemprego, no caso, é o termo comum, né? E você vai somar esses dois coeficientes. Aí fica, no final, crime chapéu igual a 91,15, que é diferente lá do
a expressão lá do URB igual a zero, né? Mais 6,96 taxa de desemprego. O que a gente percebeu com essa equação? Que agora, né, as setas não são mais paralelas. Observando graficamente essas duas equações, né, você percebe que a inclinação da reta, no caso do URB igual a zero, região rural, né, é menos acentuado que na região urbana, quando o URB é 1. Okay? Então, tem duas diferenças. O coeficiente linear é diferente, quer dizer, quando a taxa de desemprego é zero, né, a taxa de criminalidade na região urbana é maior, que é 91,15, comparado com a rural, que é 81,24. E conforme aumenta a taxa de desemprego, né, a taxa de criminalidade é mais acentuada onde na região, no caso da região urbana, que é 6,98, comparado com a região rural, com o deserto, de 8,96. Então, usar o Greto para fazer a regressão, para rever o procedimento. Né? Então, tem que abrir os dados. Né? No caso aqui, deixa eu planilhar aqui os dados. Dados de corte, tudo. A maioria dos dados que a gente trabalha é dados de corte. Né? Então, você tem as variáveis aqui. Né? Então, a gente já criou a variável, no caso aqui, a binária, né? Okay? A interação de efeito, que é a multiplicação do taxa de desemprego. Aqui é dados aí qualitativos. Então, o modelo que a gente vai criar vai em números quadrados, seleciona a variável crime como dependente, né? E essas três variáveis, né? Okay? Que são as variáveis, no caso, independentes, né? Então, ok. Simplesmente já dá o resultado. Né? Então, aqui já deu os resultados. São os coeficientes que a gente mostrou. Sempre tem que tomar cuidado que você tem que verificar a significância. Né? Então, cada um dos betas, nesse caso aqui, foram todos significativos. O valor P é tudo abaixo de 0,05, ou 5%. Né? Então, quase zero, quase um valor muito baixo. Né? Então, no caso aqui, o R2 ajustado aí deu 0,89, né? 0,90 quase. Então, um resultado bastante interessante. E você vai verificando os outros resultados. Né? Você pode fazer o gráfico do resíduo. Aí. Você está olhando aqui, os resíduos estão bem espalhados. Então, o ideal dos resíduos é que elas sejam bem espalhados. Okay? Aí, provavelmente não deve ter valores discrepantes. Aí, né? Então, vai ser bom sempre acrescentar aí, uma nova variável. Aí, né? Você tem que ir na regressão. Né? Aqui no resultado. Salva como resíduo. Né? Deixa o nome. Né? Você cria essa variável resíduo. Né? Isso aí.